Wagner Moura chega como favorito ao Globo de Ouro e deve vencer a categoria de melhor ator em drama. Pelo menos o cenário está bastante favorável. A gente precisa levar em consideração que o Globo de Ouro é um prêmio que já fez a internacionalização de seus membros. A gente viu isso refletido, por exemplo, na vitória da Fernanda Torres ano passado como melhor atriz. E diferente do que aconteceu no Critics' Choice, em que a gente falava que o Wagner não tinha chances de ganhar, só de estar entre os indicados já era um motivo para comemorar. E diferente do que aconteceu no Actor Awards, em que ele nem sequer foi indicado, mas que isso não traz nenhum abalo na sua caminhada para o Oscar, aqui no Globo de Ouro a gente tem uma categoria em que o Wagner parece mesmo ser o nome mais forte. Ele concorre com o Michael B. Jordan por Pecadores, com o Joe Edgerton por Sonhos de Trem, com Diane Johnson por The Smashing Machine, com o Oscar Isaac por Frankenstein e também com o Jeremy Allen White por Springsteen. Esses três últimos, Oscar Isaac, Jeremy Allen White e Diane Johnson, vão só configurar nessa lista só para constar mesmo, eles não têm chance de vencer, são atuações menores e que acabaram se beneficiando pelo fato de o Globo de Ouro dividir em duas categorias, ator de comédia musical e ator de drama. E isso também é uma boa notícia pro Wagner Moura, porque as outras principais atuações da temporada, a do Timothée Chalamet, do Leonardo DiCaprio e do Ethan Hawke, estão lá do outro lado, concorrendo na categoria de musical comédia. Então o caminho está aberto para o Wagner Moura, que tem como principal adversário o Michael B. Jordan. O Michael B. Jordan é um ator que vem numa crescente em Hollywood, ele interpreta 2 papéis em Pecadores, o filme vem muito forte na temporada de premiações, é um filmaço de fato, e também há muita campanha pelo reconhecimento dele por tudo que ele representa e por tudo que o filme Pecadores em si representa. Mas aqui me parece que mesmo assim, mesmo com essa ameaça, Wagner Moura ainda tem uma capacidade de angariar mais votos. Qual seria o cenário ruim aqui para o Wagner Moura? O Globo de Ouro resolver, de alguma maneira, jogar a luz sobre uma outra grande atuação que não está no radar das demais premiações. Eles fizeram isso com a Fernanda Torres no ano passado, dando o prêmio a ela, e aqui seria um grande perigo para o Wagner se eles resolvessem premiar o Joe Edgerton por Sonhos de Trem. Isso ameaçaria muito a presença do Wagner Moura no Oscar. Mas eu imagino que isso não deva acontecer. Eu acho que o principal adversário é, de fato, o Michael B. Jordan, que se ganhar é uma ameaça para o Wagner lá no Oscar, mas não tão grande assim, porque o próprio Michael B. Jordan já deve estar garantido naquela lista final. Então, mesmo que o pior aconteça, eu acho que o Wagner ainda tem boas chances no Oscar. Mas o Wagner chega como favorito, eu tô confiante, vamos torcer, eu acho que o brasileiro vai ser o vencedor. Na categoria Melhor Filme Drama, o Agente Secreto precisa comemorar o fato de ter integrado essa lista. É um feito histórico para o cinema brasileiro e também mostra um pouco desse novo olhar do Globo de Ouro, mais globalizado, que colocou, então, 3 filmes de língua não inglesa nessa lista final. A lista tem Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, O Agente Secreto, Hamnet, Pecadores e Frankenstein. Frankenstein eu acho que não tem força suficiente para pleitear uma vitória. Para mim é um filme que nem merecia estar nessa lista, enquanto todos os outros disputam ali em relativo pé de igualdade, mas aí eu acho que realmente a vantagem aqui é para Pecadores. Eu imagino que os filmes internacionais vão conseguir seu espaço na premiação. Valor Sentimental deve sair com alguns prêmios, provavelmente o de filme internacional. Foi Apenas um Acidente deve ganhar o roteiro e talvez surpreender em direção. E o Globo de Ouro não necessariamente vai fazer a dobradinha com o filme do Paul Thomas Anderson, uma batalha após a outra em filme de comédia musical e direção. Eu acho que eles vão abrir espaço para espalhar um pouco mais os prêmios, mas eu acho que não vai ter como deixar de reconhecer Pecadores como o melhor filme de drama. Eu acho que Pecadores é um marco cultural, é um filmaço, um filme cheio de símbolos e signos e muito importante para os dias que a gente está vivendo. Eu acho que tem a cena mais bela do cinema nos últimos anos. Então, eu acho que não tem como deixar esse filme passar batido, principalmente se a gente levar em consideração que talvez o filme não encontre espaço para vencer em outras categorias. Eu acho que pelo fato do Wagner Moura estar com força na categoria de ator e essa ser a categoria em que o Globo de Ouro vai encontrar uma forma de premiar o Agente Secreto, já que não deve vencer nas demais, Pecadores eu acho que deve sair vangloriado, então, mesmo que sem outros prêmios, deve sair aqui escolhido como o melhor filme do ano drama, que seria a categoria
principal do Globo de Ouro. Eu acho que assim o prêmio vai conseguir equalizar bem a distribuição dos laureados, todos vão sair de alguma maneira reconhecidos, então eu acho que nessa categoria não tem como o prêmio ir para outro filme que não Pecadores, e vai ser justíssimo. O Agente Secreto também concorre na categoria de melhor filme internacional, e aí o cenário é um pouquinho mais complicado. Esse ano a gente tem grandes produções nessa categoria. Concorrem também Valor Sentimental, da Noruega, Foi Apenas um Acidente, do Irã, que também representa a França na temporada de premiação, A Única Saída, da Coreia do Sul, A Voz de Hind Rajab, da Tunísia, e Sirá, da Espanha. Todos, na verdade, têm alguma chance de ganhar, mas com leve favoritismo para Valor Sentimental, que apareceu em mais categorias no Globo de Ouro, apareceu 2 vezes na categoria de atriz coadjuvante, na categoria de ator coadjuvante também, e na categoria de melhor atriz, além de estar na de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro. Me parece muito pouco provável de que o prêmio na categoria de filme internacional não vá para Valor Sentimental, que aliás é um filmaço, foi o meu filme favorito do ano, e eu acho que ele merece de fato o prêmio. Mas não é por isso que a gente não vai torcer para o Agente Secreto. É um filme brasileiro, também um grande filme, e que merecia o reconhecimento. E, além disso, o filme vem numa crescente em Hollywood. Na temporada da crítica, o Agente Secreto vem muito forte, surpreendeu, derrotou Foi Apenas um Acidente no Critics' Choice Awards. O Agente Secreto não era o favorito e conseguiu esse feito, vem conquistando vários outros prêmios, então de alguma maneira o Agente Secreto também chega fortalecido. Mas eu acho que não vai conseguir a vitória por esse contexto de Valor Sentimental ter chegado muito mais forte junto aos votantes do Globo de Ouro, mas isso de alguma forma pode beneficiar o próprio filme. Eu acho que o Agente Secreto não é uma produção para sair de mãos vazias do Globo de Ouro. E uma vez que o voto em filme internacional não vá para o Agente Secreto, eu acho que isso fortalece a percepção dos eleitores de que eles devem premiar o Wagner Moura em melhor ator. Então eu acho que apesar da má notícia para essa categoria, isso acaba trazendo uma outra boa notícia para o filme brasileiro. Caso o Valor Sentimental não ganhe, eu acho que o Agente Secreto ainda conta com outro concorrente de peso, que Foi Apenas um Acidente. Isso porque o filme iraniano também apareceu em outras categorias bastante nobres, como melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro. Coisa que o Agente Secreto não conseguiu, né? Nas categorias de roteiro e diretor, o Agente Secreto não apareceu, apesar do peso de também estar na categoria de melhor filme. Foi um ano muito bom para produções internacionais, 3 filmes entre os 6 finalistas de melhor filme, drama aqui no caso, mas o Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente chegaram um pouquinho mais fortes ao Globo de Ouro, e eu acho que esse prêmio deve ficar entre os dois, mas minha aposta final é em Valor Sentimental. Para fechar as apostas para o Globo de Ouro, uma passagem rápida nas demais categorias em que a gente não tem o filme brasileiro Agente Secreto concorrendo. Na categoria de melhor atriz de drama, eu acho que não tem muito espaço para premiação de outra atriz que não a Jess Buckley por Hamnet. Mas, caso isso não aconteça, parece pouco provável também que o prêmio vá para qualquer outra atriz que não a Renata Reinsve por Valor Sentimental. Eu acho que aqui a gente vai conseguir medir o quanto o Globo de Ouro tá com um olhar internacionalizado, no sentido de dar muito peso para os filmes de língua não inglesa na premiação. De qualquer maneira, eu acho que o Globo de Ouro vai com essa tendência de espalhar premiações para reconhecer os grandes filmes desse ano. Foi um ano fortíssimo para o cinema, então eu acho que premiar a atriz de Hamnet também é uma forma de reconhecer o filme de alguma maneira. Quando a gente olha para a próxima categoria aqui, o melhor ator de drama, eu já fiz minha aposta no Wagner Moura, e o melhor filme, em Pecadores. A gente vai para melhor filme comédia musical, que eu também acho que não tem espaço para premiar outro filme que não Uma Batalha Após a Outra, um épico que simboliza um pouquinho o tempo que a gente está vivendo, do Paul Thomas Anderson, que é um grande diretor, há anos faz produções de muito impacto em Hollywood. Eu considero ele de fato um dos melhores, e é um diretor que nunca foi premiado, então eu acho que chegou o momento desse reconhecimento ao filme do Paul Thomas Anderson. Quando a gente vai para a categoria de atriz comédia musical, parece que ganhou bastante força a Rose Byrne por If I Had Legs I'd Kick You. Eu acho que ela deve ser a premiada. Uma leve ameaça ali de quem? Eu acho que de ninguém. Eu acho que a Emma Stone não vem para vencer. Ela já foi muito premiada recentemente. A Cynthia Erivo por Wicked está bastante em queda, o filme como um todo. Eu acho que o hype, e muito justificado, foi no primeiro filme, que é uma peça de cinema melhor e mais bem embalada
que é essa segunda parte. Amanda Seyfried, o filme Testamento de Anne Lee, vem bastante em queda, então eu não vejo alguém realmente com capacidade para vencer essa categoria, que não a Rose Byrne. Quando a gente vai para ator em filme de comédia ou musical, é o ano do Timothée Chalamet. Ele não venceu ano passado, o prêmio foi para o Adrian Brody, que acabou também vencendo depois o Oscar por O Brutalista. Era uma atuação difícil de não premiar, mas o Timothée Chalamet vem numa carreira em poucos anos muito relevante. É o segundo ano de indicação consecutiva para ele, e eu acho que também não vai ter como ignorar o astro de Mark Supreme, e ele deve sair vitorioso, mesmo numa categoria com outros nomes de peso, como Leonardo DiCaprio e Ethan Hawke, que de alguma maneira poderiam ameaçar, mas eu acho que não vai ser suficiente para tirar o prêmio do Chalamet. Quando a gente avança um pouco mais aqui, estou sempre consultando a lista, chegando em atriz coadjuvante, eu acho que é uma disputa ali entre Amy Madigan por A Hora do Mal e Teyana Taylor por Uma Batalha Após a Outra. Acho que o Globo de Ouro pode sair dessa tendência mais pop que os outros prêmios estão indo de premiar A Hora do Mal, mas ao mesmo tempo eu acho que seria uma premiação justíssima, não só porque a atuação é icônica, como seria bacana ver A Hora do Mal tendo algum tipo de reconhecimento nessa temporada de premiação. Como o filme talvez não encontre espaço em outras categorias, eu acho que seria importante o gesto de premiá-lo via a atuação de atriz coadjuvante. Eu ao menos votaria nela, vou torcer por ela. Acho que realmente é uma disputa muito equilibrada entre ela e a Teyana Taylor por uma batalha após a outra, mas eu quero crer que a vitória vai para Amy Madigan. Quando a gente olha em ator coadjuvante, acho que o Stellan Skarsgård, por Valor Sentimental, é o favorito, deve confirmar a vitória. É um ator com uma carreira de anos, inclusive em Hollywood, mesmo que seja então num filme falando em língua não inglês, isso não é uma barreira para o Globo de Ouro. É claro que ele tem a ameaça ali de outros atores, como Benício Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra, também é uma performance muito forte. O Jacob Elordi, que venceu por Frankenstein, o Critics' Choice, eu acho que foi uma surpresa ali, sempre naquele tom do Critics' Choice de fazer algo fora da curva e que não deve se refletir no restante da temporada. Ano passado, por exemplo, eles premiaram John M. Chu, diretor de Wicked, como o melhor do ano, e foi um diretor que nem sequer foi indicado nas outras premiações. Eu acho que o Jacob Elordi está nesse lugar, então eu acho mesmo que está entre o Stellan Skarsgård por Valor Sentimental e o Benício Del Toro, como eu acredito que Uma Batalha Após a Outra já vai ser reconhecida em outras categorias. Eu penso que o Globo de Ouro vai com o ator do filme norueguês. Quando a gente avança para melhor diretor, eu acho que é uma disputa que está entre o Paul Thomas Anderson por Uma Batalha Após a Outra e o Jafar Panahi por Foi Apenas um Acidente. Então aqui eu acho que vai depender de uma combinação de fatores. É verdade que o Paul Thomas Anderson é o favorito, mas eu vou apostar no Jafar Panahi, entendendo a minha lógica de que o Globo de Ouro deve buscar dividir de alguma maneira os prêmios para que todos os grandes filmes do ano saiam com algum tipo de reconhecimento, e o espaço para o filme do diretor iraniano ou é aqui em direção ou é em roteiro. Eu vou apostar que o Globo de Ouro vai fazer essa surpresa de alguma maneira, sair do óbvio para que não seja uma premiação assim tão previsível, e vai dar o prêmio aqui para o Jafar Panahi. E aí a gente abre um pouquinho o debate para qual vai ser o melhor roteiro. Poderia ser Uma Batalha Após a Outra, mas eu não acredito que vá ser. Tem essa possibilidade de ser Foi Apenas um Acidente, e eu acho que se eles não forem premiar o Panahi, então, em direção, vão premiar aqui, ele não vai sair de mãos abanando, principalmente porque eu acredito que Foi Apenas um Acidente não vai ser o vitorioso em melhor filme internacional. Acredito que eles vão premiar o filme mais indicado, que é Valor Sentimental, mas eu não descarto que o prêmio aqui também vá para Pecadores, que eu acho que é um baita de um roteiro originalíssimo, apesar de não ter essa divisão entre original e adaptado no Globo de Ouro. Eu acho que é um roteiro que merece essa premiação e que daria força também para a vitória do filme em melhor drama não ser uma vitória isolada, vai ganhar só melhor filme, sem a sustentação de nenhuma outra categoria. Então eu acho que faria sentido essa dobradinha de Pecadores em roteiro e
filme. Vamos ver para que caminho o Globo de Ouro vai, mas eu acho que a principal mensagem aqui é de um prêmio que deve buscar reconhecer o máximo de filmes possíveis e não de concentrar a vitórias múltiplas em um único filme. E com isso a gente fica com a boa esperança de no domingo comemorar ao menos uma vitória dentre as 3 indicações para o Agente Secreto.